Em um restaurante luxuoso, um único comentário foi suficiente para silenciar todo o salão. O que parecia apenas uma noite de negócios se transformou em um confronto inesperado entre poder e dignidade. De um lado, a arrogância de quem sempre acreditou estar no controle. Do outro, a firmeza de quem carrega mais do que um avental. A partir desse choque, iniciou-se uma transformação que ninguém na sala poderia prever. O ar no topo do Zenith, o restaurante mais cobiçado da cidade, era denso, pesado com o cheiro de poder e a promessa de milhões. Mesas de mogno polido refletiam as luzes cintilantes da metrópole lá embaixo. Um mar de estrelas artificiais que pareciam saudar a elite reunida. No centro de tudo, à mesa principal, estava Arthur Brandão, um homem que não entrava em salas. Ele as possuía. Seus olhos azuis, acostumados a perscrutar balanços e prever mercados, varriam o ambiente com a mesma autoridade com que assinava contratos multimilionários. Naquela noite, entre investidores ávidos e sussurros de novos empreendimentos, Arthur estava em seu elemento, a orquestra da fortuna tocando em perfeita sintonia. Enquanto um garçom se afastava com a bandeja de taças vazias, uma figura esguia e elegante se aproximou da mesa. Era a garçonete, com um uniforme impecável que mal disfarçava a postura altiva. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque discreto, e seus olhos de um castanho profundo moviam-se com uma inteligência que Arthur, em seu mundo de aparências, raramente encontrava. Um capricho, talvez, ou a certeza de que ninguém ali o surpreenderia, fez com que ele inclinasse ligeiramente a cabeça e, com um sorriso que para muitos seria charmoso, mas para ele era apenas uma ferramenta, arriscasse um elogio em russo. «Вы очень красивы», ele murmurou, a voz baixa, quase um segredo, mas com a intenção de ser ouvida. «Você é muito bonita». A frase, proferida com a confiança de quem sabia que o idioma estrangeiro seria uma barreira intransponível para a maioria, pairou no ar. Os investidores, alguns com um leve sorriso de cumplicidade, outros apenas curiosos, aguardavam a reação esperada. Um rubor, um agradecimento confuso, talvez. Mas o que veio foi diferente. A garçonete, sem alterar a expressão serena, fixou os olhos nos de Arthur. E então, com uma clareza e uma firmeza que cortaram o burburinho do salão como uma lâmina afiada, ela respondeu no mesmo idioma. «Благодарю вас за комплимент, господин. Но я бы предпочла, чтобы вы восхищались моим обслуживанием, а не моим телом». Ela agradeceu o elogio, mas o convidou a admirar seu serviço, não o corpo. A voz dela, embora baixa, ressoou com uma autoridade inesperada. O salão, que momentos antes era um mosaico de conversas e risadas contidas, silenciou. Não era um silêncio de choque ou escândalo, mas de perplexidade. Para os presentes, foi um deslize curioso. Um momento inusitado na rotina previsível da alta sociedade. Para Arthur, no entanto, foi um abalo. Acostumado a projeções, cifras e aplausos fáceis, a ter o controle absoluto de cada interação, ele viu seu reflexo trincar. Não houve gritos, não houve drama explícito, apenas a elegância discreta de uma mulher que o colocou em seu devido lugar, sem sequer elevar a voz. Aquele instante breve e cortante foi o primeiro tremor em um terremoto que ele ainda não sabia que estava por vir. A curiosidade, inicialmente um leve interesse, começava a se transformar em uma fissura profunda em sua couraça de autossuficiência. O abalo sentido por Arthur no Zenith não foi um tremor passageiro. Aquela resposta em russo, a postura inabalável da garçonete, havia cravado uma estaca em sua armadura de autossuficiência. A curiosidade virou obsessão. Acostumado a ter todas as informações ao seu alcance, ele mobilizou sua rede, usando meios que, em outros contextos, consideraria indignos. Queria saber quem era aquela mulher que ousara desafiá-lo. Em poucos dias, o dossiê estava em sua mesa. O nome dela era Sofia Volkov, filha de imigrantes, com uma história de superação que faria qualquer roteirista de novela suspirar. Formada com louvor na universidade, fluente em 4 idiomas, com uma pesquisa respeitada em literatura russa, que prometia um futuro brilhante na academia. Mas a vida traiçoeira havia lhe pregado uma peça cruel. Um pai doente, com contas médicas exorbitantes, e um orientador influente que, ao invés de mentor, revelou-se um predador, assediando-a e sabotando sua carreira.
Entre brigas desiguais e a urgência de sustentar a família, Sofia trocou os corredores acadêmicos pelos turnos puxados no Zenit, onde sua inteligência, por ironia do destino, cabia no bolso do avental. Arthur leu cada linha, um misto de admiração e uma estranha culpa crescendo em seu peito. Ele, que vivia em um mundo de privilégios, nunca havia imaginado tamanha resiliência. Decidiu que precisava se aproximar. Na semana seguinte, tentou a tática a qual estava acostumado. Pedidos de desculpa formais, acompanhados de gestos de poder. Uma oferta de ajuda financeira para o pai, uma sugestão de oportunidades em sua empresa. Mas Sofia, com a mesma elegância que o desarmara antes, recusou. Respeito, Sr. Brandão, não se compra. Ele se conquista. A voz dela era um veludo que escondia uma lâmina afiada, e o não foi tão educado quanto irrefutável. Qualquer outra pessoa teria desistido, mas Arthur, o teimoso, não era qualquer pessoa. Voltou ao Zenit, desta vez sem a plateia de investidores, sentando-se em uma mesa discreta sozinho. Não fez novas ofertas, não tentou impressionar. Apenas pediu 10 minutos do intervalo de Sofia. Levou livros, alguns de literatura russa que ele mal entendia, mas que sabia serem caros a ela. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur Brandão aprendeu a ouvir. Em conversas curtas e espaçadas, entre um atendimento e outro, Sofia abriu frestas em sua história. Contou sobre o orientador inescrupuloso, a batalha judicial perdida, a porta da academia que se fechou. Falou da dor de ver o pai definhar, da urgência das contas. Arthur, que sempre se viu como um arquiteto de impérios, começou a ver as ruínas de uma vida que poderia ter sido grandiosa. E naquelas revelações, ele, o homem que só ouvia sim, reconheceu a própria soberba, a solidão de quem nunca fora realmente desafiado. A fissura em seu reflexo se aprofundava, revelando um vazio que nenhuma cifra ou aplauso fácil poderia preencher. A cada encontro breve, Arthur sentia-se mais desarmado. Sofia não era apenas a garçonete que falava russo. Ela era um universo de resiliência e intelecto que ele nunca havia encontrado. A cada fresta que ela abria, ele via mais claramente o quão estreito era o seu próprio mundo, construído sobre pilares de poder e aprovação superficial. As conversas, antes tentativas dele de consertar a situação, transformaram-se em momentos de genuína troca, onde ele se via pela primeira vez como um aprendiz. Num domingo ensolarado, após semanas de encontros informais no Zenit, Sofia impôs uma condição. Se o senhor realmente quiser me conhecer, Arthur, não a garçonete que fala russo, mas a Sofia, me encontre na exposição Pontes de Memória no Centro Cultural, às 14h. A voz dela não continha desafio, mas uma serena expectativa. Era um convite para entrar em seu mundo, mas em seus próprios termos. Arthur, o homem que nunca abria mão de um terno, foi. Chegou ao Centro Cultural sem a armadura social, vestindo uma camisa simples e calças casuais. Sentiu-se estranho, quase nu, mas a perspectiva de vê-la fora do ambiente do trabalho o impulsionava. Sofia o aguardava na entrada, um sorriso discreto nos lábios. Juntos, eles caminharam pelos painéis da exposição, que contavam histórias de migração, de exílios forçados e de pontes construídas entre culturas. Vitrines exibiam traduções antigas, memórias de infância feitas de livros e sotaques, ecos de uma vida que Sofia conhecia tão bem. Ele ouviu, calado, enquanto ela explicava a importância de cada peça, a dor e a beleza de se reinventar em uma terra estrangeira. Descobriu que ela não era apenas fluente em várias línguas, mas que lia Dostoiévski, como quem perscruta almas, desvendando as complexidades da condição humana. Em frente a um painel que retratava um herói literário que se julgava acima das regras, Sofia fez um comentário que o atingiu em cheio. É curioso como alguns heróis literários e certos executivos confundem privilégio com merecimento. Acham que as regras não se aplicam a eles, até que a vida os coloca no lugar. Não havia acusações em sua voz, apenas uma observação perspicaz. Arthur, pela primeira vez, não se sentiu ferido, mas compreendido. Olhou para Sofia, para a profundidade em seus olhos e admitiu em voz baixa, quase para si mesmo: há um vazio, Sofia, por trás de todas as metas e conquistas, um vazio que eu só comecei a perceber agora. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas de aceitação.
Naquele domingo, entre painéis de arte e histórias de vida, Arthur Brandão começou a se despir de sua soberba, abrindo espaço para algo novo e verdadeiro em seu coração. A partir daquele domingo na exposição, os círculos antes tão distantes de Arthur e Sofia começaram a se tocar, não mais por imposição, mas por uma atração mútua e genuína. Os encontros no Zenit deram lugar a cafés em livrarias charmosas, onde as conversas se aprofundavam em literatura, filosofia e, inevitavelmente, nas complexidades de suas próprias vidas. Sofia o apresentou aos saraus literários que frequentava, ambientes vibrantes, onde a poesia e a prosa eram celebradas por uma comunidade que valorizava a palavra acima do capital. Arthur, acostumado a eventos de gala e jantares de negócios, encontrou-se em um mundo onde a riqueza era medida em ideias e sensibilidade. Ele também passou a visitar o pai de Sofia, o Sr. Volkov, um imigrante russo com uma lucidez provocadora. Examinou o milionário com um humor que beirava a irreverência e um rigor intelectual que o desarmava. As conversas entre os dois homens, mediadas por Sofia, eram um espetáculo à parte. O pai, com sua sabedoria de vida e sua visão crítica do capitalismo, desafiava Arthur a ver o mundo de uma perspectiva diferente, enquanto o milionário, pela primeira vez, ouvia sem a necessidade de argumentar ou dominar. A cada visita, Arthur sentia-se mais conectado àquela família, mais humano. A mudança em Arthur não passou despercebida. Sua mãe, Helena Brandão, uma jurista célebre e mulher de percepção aguçada, notou a transformação no filho. O Arthur, antes focado apenas em números e conquistas, agora demonstrava uma sensibilidade e uma profundidade que ela havia desejado ver nele por anos. Quando finalmente conheceu Sofia, em um almoço discreto, Helena a aprovou sem condescendência. Viu nela não uma garçonete, mas uma mulher de inteligência e caráter, capaz de trazer equilíbrio à vida de seu filho. O romance que florescia discretamente perdeu a proteção do anonimato. A imprensa, sempre ávida por histórias que misturassem poder e romance, descobriu o relacionamento. Manchetes exploraram o clichê do bilionário e a garçonete, transformando a história de Sofia em um conto de fadas distorcido. Paparazzi acamparam na porta do Zenit, transformando o local de trabalho dela em um circo. Colegas cochichavam, alguns com inveja, outros com admiração, mas todos com uma dose de julgamento. E a tempestade não se limitou ao mundo exterior. Na empresa de Arthur, a Brandão Investimentos, uma corrosiva onda de desconfiança se armou. Rivais sempre à espreita aproveitaram a oportunidade para comprar ações e minar sua autoridade. Aliados de longa data, acostumados à imagem de um Arthur inabalável e focado, duvidavam do foco do chefe apaixonado. O romance, que havia trazido tanta luz à vida de Arthur, agora ameaçava engoli-lo em um turbilhão de especulações e ataques. A encruzilhada se apresentava, e os desafios seriam maiores do que qualquer um deles poderia prever. Na encruzilhada de suas vidas, Sofia e Arthur se viram sob um escrutínio implacável. As manchetes, os paparazzi, os cochichos no trabalho de Sofia e a turbulência na empresa de Arthur, tudo isso criou uma pressão insuportável. Sofia, com sua dignidade inabalável, recusou-se a ser um troféu ou um projeto. Ela não queria ser a garçonete que o bilionário salvou, nem a musa passiva de um conto de fadas midiático. Ela queria voz. Queria ser reconhecida por quem era, por sua inteligência e sua história, não pelo status de seu namorado. Arthur, em sua antiga versão, reagiu como sabia, oferecendo soluções rápidas e tangíveis. Propôs dinheiro para que ela pudesse parar de trabalhar. Sugeriu uma fuga para um lugar distante, longe dos holofotes, ou até mesmo um plano para silenciar a imprensa. Ele errou de novo. Não compreendia que o que Sofia buscava não era uma fuga ou uma solução material, mas reconhecimento e espaço para ser ela mesma. Foi o pai de Sofia, o Sr. Volkov, quem, com sua sabedoria tranquila, acertou o alvo. Durante uma das visitas de Arthur, em meio à agitação das notícias, ele olhou para os dois e disse, com a voz embargada pela doença, mas firme na convicção: "A narrativa de vocês está sendo escrita por outros, meus jovens, mas a história é de vocês e precisa ser retomada por quem a vive." As palavras do pai ressoaram em Sofia como um chamado. O livro que ela adiava há anos
sua pesquisa sobre literatura russa e a experiência dos imigrantes, deixou de ser um sonho distante para se tornar um plano concreto. Um editor sério, que havia lido um de seus artigos acadêmicos antes mesmo de seu nome ser associado a Arthur, entrou em contato, interessado em sua obra. Era a oportunidade que ela precisava para recontar sua própria história, para dar voz às suas ideias, para respirar e encontrar a clareza necessária para este novo capítulo. Os três, Sofia, Arthur e o Sr. Volkov, refugiaram-se por algumas semanas em uma casa à beira-mar, longe do barulho da cidade e da perseguição midiática. Lá, Arthur dividia seu tempo entre reuniões remotas, gerenciando a crise em sua empresa, e a aprendizagem tardia e sincera de caber no mundo de outra pessoa. Ele observava Sofia escrever, lia trechos de seu manuscrito e via a paixão e a profundidade que ela dedicava à sua arte. Naquele refúgio à beira-mar, ele declarou seu amor a Sofia, sem slogans corporativos ou promessas vazias, apenas a verdade de seus sentimentos. Ela retribuiu com temor e verdade. Mundos diferentes cansam, Arthur, é verdade, mas também se completam, quando há respeito e espaço para que cada um seja quem realmente é. A trégua durou pouco, mas foi essencial para que ambos pudessem se fortalecer para o que viria. A trégua à beira-mar, embora breve, serviu como um bálsamo para as almas de Arthur e Sofia, um porto seguro antes da tempestade que se anunciava. De volta à cidade, o ataque societário contra Arthur se intensificou. Seus rivais, liderados por um conselheiro ambicioso e sem escrúpulos, exploravam a narrativa do executivo distraído por um romance, questionando sua capacidade de liderar a empresa em um momento crucial. As ações da Brandão Investimentos flutuavam perigosamente, e a pressão sobre Arthur era imensa. Mas o Arthur que retornou não era o mesmo que havia partido. As semanas ao lado de Sofia, as conversas com o Sr. Volkov, a exposição àquele mundo de sensibilidade e propósito haviam o transformado. Ele não reagiria mais com a arrogância de antes. Em vez de se defender nos bastidores, Arthur convocou uma reunião extraordinária do conselho e, simultaneamente, uma coletiva de imprensa. O salão estava lotado, os olhos da mídia e dos acionistas fixos nele, esperando um comunicado padrão, uma defesa corporativa. O que eles receberam foi algo impensável na versão antiga de Arthur Brandão. Ele exibiu números irretocáveis, provando que, apesar do burburinho, a empresa estava mais sólida do que nunca. Mas não parou por aí. Com uma voz que denotava uma nova convicção, ele fez algo que chocou a todos. Vinculou sua vida pessoal a uma visão de empresa mais humana. Minha vida, como a de todos vocês, é complexa e multifacetada. Ele começou olhando para a plateia. E a ideia de que um líder precisa ser uma máquina desprovida de emoções, focada apenas no lucro, é não apenas obsoleta, mas prejudicial. Ele anunciou, então, uma série de políticas inovadoras, programas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional para toda a equipe, participação acionária ampla para funcionários de todos os níveis e, para a surpresa geral, a criação de uma fundação dedicada a democratizar a literatura e as traduções. Era uma homenagem direta à história que o transformara, um reconhecimento público da influência de Sofia em sua vida. A votação do conselho foi apertada, com alguns membros ainda presos a velhos paradigmas, mas as propostas de Arthur passaram. O adversário prometeu revanche, mas Arthur, com um sorriso sereno, ofereceu transparência e resultados. Ele havia virado o jogo, não com poder bruto, mas com uma nova forma de liderança, mais consciente e conectada. A vitória de Arthur no conselho, embora significativa, não acalmou as águas turbulentas da opinião pública. Pelo contrário, a exposição de sua vida pessoal e a criação da fundação apenas ampliaram o assédio sobre Sofia. Os paparazzi se tornaram mais agressivos, as fofocas mais maldosas, e a pressão para que ela se encaixasse no papel de namorada de bilionário era sufocante. Mas Sofia, que já havia enfrentado batalhas muito mais difíceis, não se intimidou. Em vez de se esconder, ela decidiu ocupar o centro do palco com o seu trabalho, com a sua voz. O contrato para o livro que ela havia começado a escrever à beira-mar foi assinado com um editor de renome. Era a sua chance de reescrever a narrativa, de apresentar ao mundo a Sofia
que ia além das manchetes sensacionalistas. Além disso, Arthur a convidou para dirigir a fundação que ele havia criado, a Pontes de Leitura, com total autonomia e um conselho diverso, composto por acadêmicos, artistas e ativistas sociais. Era a oportunidade de transformar sua paixão pela literatura e pelas traduções em um projeto de impacto real, democratizando o acesso ao conhecimento e à cultura. Sofia aceitou os desafios com a mesma firmeza com que havia respondido a Arthur naquele primeiro encontro. Ela voltou a palestrar, não mais como uma acadêmica reclusa, mas como uma voz potente e inspiradora. Suas palestras, antes focadas em círculos acadêmicos restritos, agora atraíam um público amplo, ávido por ouvir sua perspectiva sobre a importância da cultura e da inclusão. O lançamento de seu livro, Entre Línguas e Pontes, Memórias de uma Tradutora, foi um evento grandioso, realizado em um auditório lotado. A imprensa anticética agora a observava com uma mistura de curiosidade e respeito. No palco, com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, Sofia afirmou que literatura não é luxo, é direito. Pontes entre mundos, ela declarou, são construídas com tempo, estudo e coragem. Com a coragem de se expor, de compartilhar a própria história e de acreditar que a palavra tem o poder de transformar. Arthur subiu ao palco depois dela, sem o verniz de empresário, mas com a sinceridade de um homem transformado. Ele contou a história que havia mudado sua vida. O milionário elogiou a garçonete em russo, acreditando que ela não entenderia, até que ela respondeu e mudou tudo. Mas ele fez questão de ressaltar que não era um romance de conto de fadas, mas uma história de transformação, de valores e prioridades desafiados. Sofia, ele concluiu olhando para ela com admiração, me ensinou que sucesso não é excesso, mas a capacidade de fazer caber gente, e não apenas números, nas nossas decisões. O aplauso que se seguiu não foi apenas para o livro ou para a fundação, mas para a coragem de um casal que ousou reescrever sua própria história. Em meio ao turbilhão de eventos, com o sucesso do livro de Sofia e a reestruturação da empresa de Arthur, uma nova virada se anunciava, mais íntima e pessoal. Arthur, fortalecido pela nova visão de mundo e pela presença de Sofia em sua vida, estava empenhado em blindar a Brandão Investimentos contra os ataques societários remanescentes. Ele assinou contratos estratégicos, consolidou alianças e demonstrou com resultados concretos que sua distração havia, na verdade, aprimorado sua liderança, mas, enquanto negociava e planejava o futuro da empresa, um pensamento persistia em sua mente: o futuro deles, o futuro de Arthur e Sofia. Ele não queria que o amor deles fosse apenas mais um item na agenda de relações públicas, um espetáculo para a mídia. Queria algo real, construído por eles à sua maneira. Numa noite tranquila, após um dia exaustivo de trabalho, Arthur a convidou para um jantar em casa, longe dos flashes e das expectativas alheias. O ambiente era simples, mas acolhedor. Depois da refeição, enquanto conversavam sobre os desafios e as conquistas recentes, Arthur tirou do bolso uma pequena caixa. Não era uma joia extravagante, mas um anel simples de ouro envelhecido, com uma pequena pedra discreta. Este anel, ele disse, a voz um pouco embargada pela emoção, pertenceu à minha avó. Ela sempre me disse que o amor verdadeiro não precisa de holofotes, mas de raízes profundas e de um solo fértil para crescer. Ele se ajoelhou, não com a pompa de um príncipe, mas com a humildade de um homem que havia aprendido a amar de verdade. Sofia Volkov, ele começou, olhando profundamente em seus olhos. Eu te convido a construir uma vida conjunta do nosso jeito. Uma vida onde você continue sendo a autora da sua própria história. E eu, um líder que faz caber gente, não só números, nas decisões. Você aceita ser minha parceira nesta jornada? Sofia sentiu o coração acelerar. Não era o status, o dinheiro ou o poder que a atraía, mas a sinceridade em seus olhos, a transformação que ela havia testemunhado. Ela viu nele não o milionário arrogante, mas o homem que havia aprendido a ouvir, a respeitar, a amar. Com um sorriso que iluminou o rosto e os olhos marejados, ela disse sim, não ao conto de fadas midiático, mas a um projeto compartilhado de vida, onde ela seguiria sendo a protagonista de sua própria existência, e ele,
um parceiro que a apoiava em sua plenitude. O anel simples, herança de uma avó sábia, selava não apenas um compromisso, mas a promessa de um futuro construído com respeito, verdade e amor. O sim de Sofia não foi o ponto final de uma história, mas o início de um novo capítulo, mais complexo e desafiador. As manchetes anti-sensacionalistas começaram a mudar de tom. A imprensa, que esperava um escândalo ou o fracasso da garçonete em se adaptar ao mundo do bilionário, foi forçada a reconhecer a solidez do relacionamento e a seriedade dos projetos de ambos. Os resultados sustentavam o discurso. Na Brandão Investimentos, a transformação de Arthur se refletia em números e, mais importante, no ambiente de trabalho. As políticas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a participação acionária ampla, tudo isso gerou um aumento notável na produtividade e na satisfação dos funcionários. Menos horas mortas, mais engajamento. Arthur provava que uma liderança mais humana não era sinônimo de fraqueza, mas de inteligência estratégica e visão de futuro. A Fundação Pontes de Leitura, sob a direção de Sofia, florescia. Clubes de leitura surgiam em periferias, levando o acesso à literatura para comunidades que antes não tinham. Oficinas para tradutores, muitas delas ministradas pela própria Sofia, formavam novos talentos e valorizavam a arte da tradução. Acervos digitalizados democratizavam o acesso a obras raras e importantes. Sofia, com sua paixão e seu conhecimento, transformava a Fundação em um farol de cultura e inclusão. O livro de Sofia, Entre Línguas e Pontes, tornou-se um sucesso de crítica e público. Seus capítulos reconectavam o país a vozes do leste europeu, com uma ênfase especial nos bastidores de quem verte sentido entre línguas, revelando a complexidade e a beleza do trabalho de tradução. Ela não era mais a garçonete que fala russo, mas a autora que falava por muitos, construindo pontes entre culturas e corações. O Sr. Volkov, o pai de Sofia, entre tremores e risos, virou o conselheiro informal do casal. Sua lucidez, mesmo diante da doença, era um farol. Ele observava a filha e o genro com um brilho nos olhos, orgulhoso da jornada que haviam trilhado. A mãe de Arthur, Helena Brandão, tornou-se uma parceira institucional vigilante da Fundação, usando sua influência e conhecimento jurídico para garantir a solidez e a ética do projeto. Ainda haveria disputas societárias, o fôlego curto de alguns acionistas que viam o lucro acima de tudo, e ataques disfarçados de preocupação. Mas toda vez que o ruído ameaçava engolir, bastava a Arthur e Sofia lembrar do estalo inaugural. Um elogio travestido de poder, um idioma partilhado e a resposta que recolocou cada um em seu lugar. Não para humilhar, mas para abrir caminho a uma transformação que, enfim, fazia sentido para ambos, construindo um futuro onde o amor e o propósito se entrelaçavam em uma tapeçaria rica e complexa. A vida de Arthur e Sofia, embora mais harmoniosa, não era um mar de rosas sem desafios. A cada passo que davam, novos obstáculos surgiam, testando a solidez de seu relacionamento e a resiliência de seus projetos. O mundo corporativo de Arthur, com seus tubarões e sua sede insaciável por lucro, continuava a ser um campo minado. Os acionistas mais conservadores, aqueles que viam a fundação e as políticas humanizadas como distrações ou gastos desnecessários, não desistiam de minar sua liderança. Havia sempre um novo boato, uma nova especulação sobre a perda de foco de Arthur, orquestrada por seus rivais. Ele precisava estar constantemente vigilante, provando com resultados irrefutáveis que sua nova abordagem não apenas mantinha a empresa lucrativa, mas a tornava mais inovadora e sustentável. As reuniões de conselho eram batalhas de estratégias e visões de mundo, onde Arthur defendia sua filosofia com a mesma paixão que Sofia dedicava à literatura. Sofia, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. A visibilidade que o livro e a Fundação lhe trouxeram era uma faca de dois gumes. Se por um lado abria portas e amplificava sua voz, por outro, a expunha a críticas e a expectativas irreais. Alguns a viam como uma celebridade literária, desmerecendo a profundidade de seu trabalho. Outros, ainda presos à imagem da garçonete, questionavam sua capacidade de liderar uma fundação de tamanha envergadura.
Ela precisava provar, dia após dia, que seu mérito não vinha de seu relacionamento com Arthur, mas de seu próprio intelecto, de sua dedicação e de sua visão. As palestras, os lançamentos de livros, as reuniões com parceiros da fundação, tudo era uma oportunidade para reafirmar sua autonomia e a relevância de seu trabalho. O pai de Sofia, observando-a com orgulho, costumava dizer: "Minha filha, a verdadeira força não está em calar os críticos, mas em fazer seu trabalho falar por você." Em casa, no refúgio que haviam construído, eles encontravam a força para enfrentar o mundo. As noites eram preenchidas com conversas profundas, com a leitura de trechos do novo manuscrito de Sofia. Ela já pensava em um segundo livro, e com o apoio incondicional um do outro, Arthur aprendia com Sofia a importância da sensibilidade e da cultura, enquanto Sofia compreendia a complexidade do mundo dos negócios e a resiliência necessária para navegar nele. O amor deles não era uma fuga da realidade, mas uma âncora que os mantinha firmes em meio às tempestades. Eles sabiam que a jornada seria longa, repleta de altos e baixos, mas a cada desafio superado, a cada vitória conquistada, a certeza de que estavam construindo algo significativo, juntos, se fortalecia. A transformação de Arthur e Sofia não era um evento isolado, mas um processo contínuo, moldado pela coragem de se reinventar e pela convicção de que um mundo melhor era possível. Um livro, uma política, um elogio sincero de cada vez. Apesar das vitórias e do fortalecimento de seus laços, a sombra do passado de Sofia ainda pairava. O assédio e a sabotagem de seu antigo orientador, o professor Viktor Karski, haviam deixado cicatrizes profundas, não apenas em sua carreira acadêmica, mas também em sua autoconfiança. Embora ela tivesse encontrado um novo propósito e um novo palco, a injustiça sofrida ainda era um nó em sua garganta. Karski, um nome respeitado nos círculos acadêmicos, havia usado sua influência para silenciar Sofia, para desacreditar sua pesquisa e para garantir que nenhuma porta universitária se abrisse para ela. Ele havia se beneficiado de seu trabalho, apresentando algumas de suas ideias como se fossem suas, e a havia descartado quando ela se recusou a ceder aos seus avanços. A impunidade de Karski era um lembrete constante da fragilidade da justiça e do poder dos bem-conectados. Arthur, ciente da dor de Sofia, havia tentado, em seus primeiros momentos de resgate, usar sua influência para expor Karski, mas Sofia o havia impedido. "Não quero que minha voz seja ouvida por causa de sua influência, Arthur. Quero que ela seja ouvida por seu próprio mérito." Ela queria justiça, sim, mas não uma justiça comprada ou imposta. Queria uma justiça que viesse da verdade, da exposição de Karski por seus próprios atos. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Uma jovem pesquisadora, inspirada pelo livro de Sofia e pela história de sua fundação, entrou em contato. Ela havia sido aluna de Karski e, ao ler Entre Línguas e Pontes, reconheceu padrões de comportamento e ideias que a fizeram questionar a ética de seu mentor. A jovem, que preferiu manter o anonimato por medo de represálias, revelou a Sofia que Karski estava prestes a lançar um novo livro, que continha trechos e conceitos alarmantemente semelhantes à pesquisa original de Sofia. Era a prova que Sofia precisava, não para se vingar, mas para expor a verdade. Com o apoio de Arthur, que desta vez agiu nos bastidores, fornecendo aconselhamento jurídico e estratégias de comunicação, Sofia decidiu confrontar Karski, não em um tribunal, mas no palco da opinião pública. Ela preparou um dossiê detalhado, comparando seu trabalho original com os trechos do novo livro de Karski, e o entregou a um jornalista investigativo de um grande jornal. A matéria, publicada com destaque, revelou o plágio e o assédio de Karski, expondo a hipocrisia de um homem que se escondia atrás de um título acadêmico. O escândalo abalou a universidade e a comunidade acadêmica. Karski foi forçado a se afastar, sua reputação em ruínas. Sofia, por sua vez, não celebrou a queda do homem, mas a vitória da verdade. Aquele nó em sua garganta finalmente se desfez, e ela sentiu um alívio profundo, uma sensação de justiça que não tinha preço. A voz dela, enfim, havia sido ouvida, não por causa de Arthur, mas por sua própria força e integridade. A queda de Viktor Karski reverberou nos círculos acadêmicos,
Mas para Sofia, representou o fechamento de um ciclo doloroso. A sensação de alívio era palpável, como se um peso antigo tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. A exposição da verdade não apenas trouxe justiça, mas também validou sua trajetória e seu trabalho, reafirmando sua voz e sua integridade. Com essa libertação, Sofia sentiu um novo fôlego para mergulhar ainda mais fundo em seus projetos. A Fundação Pontes de Leitura expandia suas atividades, alcançando comunidades cada vez mais distantes. O sucesso do primeiro livro abriu caminho para um segundo projeto, uma antologia de contos de autores imigrantes no Brasil, traduzidos e comentados por ela e sua equipe. Era uma forma de dar voz a outros, de construir mais pontes, de celebrar a diversidade cultural que tanto a inspirava. Arthur, observando a energia renovada de Sofia, sentia-se cada vez mais orgulhoso e inspirado. A transformação dela era um espelho para a sua própria. Ele continuava a inovar na Brandão Investimentos, implementando programas de mentoria para jovens talentos de comunidades carentes, muitos deles com histórias semelhantes à de Sofia. A empresa, sob sua liderança, não era apenas um motor de lucro, mas um agente de mudança social, provando que é possível conciliar sucesso financeiro com impacto positivo. A mãe de Arthur, Helena, acompanhava de perto a fundação, tornando-se uma aliada incansável. Sua experiência jurídica era inestimável, garantindo a solidez e a transparência de todos os projetos. Ela via em Sofia a filha que nunca teve, e a admiração era mútua. As duas mulheres, antes de mundos tão diferentes, uniram forças em prol de uma causa maior, construindo uma amizade baseada em respeito e admiração mútua. O Sr. Volkov, embora com a saúde cada vez mais frágil, irradiava uma serenidade contagiante. Suas conversas com Arthur se tornaram mais profundas, abordando não apenas a vida e a literatura, mas também a efemeridade da existência e a importância de deixar um legado significativo. Ele via em Arthur não apenas o genro, mas um filho que havia encontrado seu caminho, um homem que havia aprendido a valorizar o que realmente importava. Apesar de toda a harmonia, a vida ainda reservava seus desafios. A imprensa, sempre em busca de novas histórias, começou a especular sobre um possível casamento. Quando o bilionário e a escritora vão oficializar a união? Perguntavam as manchetes, transformando um momento íntimo em um espetáculo público. Arthur e Sofia, no entanto, mantinham-se firmes em sua decisão de viver o relacionamento à sua maneira, sem pressões externas. Eles haviam aprendido que a verdadeira união não precisava de holofotes, mas de uma base sólida de respeito, amor e propósitos compartilhados. E a cada dia, essa base se fortalecia, preparando-os para qualquer tempestade que pudesse surgir. A especulação sobre o casamento, embora incômoda, não abalou a essência do relacionamento de Arthur e Sofia. Eles haviam construído uma fortaleza de cumplicidade e respeito, onde as opiniões externas tinham pouco poder. No entanto, o assédio midiático e a constante exposição de suas vidas começaram a cobrar um preço em um aspecto muito particular: o Sr. Volkov. A saúde do pai de Sofia, já debilitada, começou a se deteriorar mais rapidamente sob o peso da atenção indesejada. Ele, um homem que sempre prezou pela discrição e pela tranquilidade de seu lar, via-se agora alvo de flashes e perguntas invasivas sempre que saía de casa. A preocupação de Sofia e Arthur com ele era imensa. Tentaram blindá-lo, reforçando a segurança da casa. Mas a fragilidade de seu pai era mais do que física, era emocional. Numa tarde, enquanto Arthur e Sofia conversavam com o Sr. Volkov em seu jardim, ele os olhou com uma tristeza profunda nos olhos. "Eu os amo, meus filhos", disse ele, a voz fraca, mas carregada de uma sabedoria ancestral. "Mas este barulho, este circo, está me roubando a paz. Eu só queria poder terminar meus dias em silêncio, lendo meus livros, vendo vocês felizes." As palavras do pai atingiram Sofia como um raio. Ela percebeu que em sua busca por voz e por justiça, e na luta de Arthur para redefinir sua liderança, eles haviam inadvertidamente exposto a pessoa que mais amavam a uma realidade que ele não desejava. Arthur, que havia aprendido a ouvir, compreendeu a gravidade da situação.
Aquele homem que o havia ensinado tanto sobre a vida e os valores estava sofrendo por causa da vida que eles levavam. Eles tomaram uma decisão radical. Era preciso proteger o Sr. Volkov, custasse o que custasse. Arthur, com sua capacidade de planejamento e logística, organizou uma mudança discreta para uma pequena casa de campo, isolada e cercada pela natureza, longe dos olhares curiosos da mídia. Era um lugar simples, mas acolhedor, com uma vasta biblioteca e um jardim florido, perfeito para a paz que o Sr. Volkov tanto ansiava. Sofia e Arthur se revezavam nos cuidados com ele, garantindo que tivesse todo o conforto e a tranquilidade. As visitas se tornaram mais frequentes e as conversas mais profundas e íntimas. O Sr. Volkov, longe do burburinho, recuperou parte de sua serenidade. Ele lia para eles trechos de Dostoiévski, contava histórias da Rússia antiga e com um sorriso dizia: "Agora sim, meus filhos, agora sim, posso ver a beleza da vida novamente." A experiência os ensinou uma lição valiosa. A privacidade, em certos momentos, era um luxo inestimável. Eles aprenderam a traçar limites mais firmes com a mídia, a proteger seus momentos de intimidade e a valorizar a tranquilidade acima da fama. A decisão de proteger o pai de Sofia não foi um recuo, mas um ato de amor e de prioridade que fortaleceu ainda mais os laços familiares e a compreensão de que a verdadeira felicidade reside nos pequenos momentos de paz e conexão. A mudança do Sr. Volkov para a casa de campo trouxe uma paz relativa, mas também um novo desafio: a distância. Embora Arthur e Sofia se esforçassem para visitá-lo regularmente, as demandas de suas respectivas vidas profissionais eram implacáveis. Arthur, à frente da Brandão Investimentos, precisava estar constantemente presente para gerenciar as operações e as complexas relações com os acionistas. Sofia, com a Fundação Pontes de Leitura e o segundo livro em andamento, tinha uma agenda igualmente apertada. Apesar dos esforços, a culpa de não poder estar sempre ao lado do pai consumia Sofia. Ela se desdobrava, tentando equilibrar as responsabilidades, mas sentia que estava falhando em algum lugar. Arthur percebeu a angústia dela. Ele sabia que o amor de Sofia pelo pai era um pilar fundamental de sua existência e que a saúde dele era uma preocupação constante. Foi Helena, a mãe de Arthur, quem ofereceu uma solução inesperada. Com sua vasta experiência e sua rede de contatos, ela sugeriu a contratação de uma equipe de cuidados paliativos de alta qualidade, que pudesse oferecer ao Sr. Volkov não apenas assistência médica, mas também companhia e estímulo intelectual. "Ele precisa de mais do que apenas cuidados físicos, Sofia", disse Helena. "Ele precisa de alguém que possa conversar com ele sobre literatura, sobre a vida, que o mantenha engajado." A ideia foi recebida com alívio e gratidão. Arthur, usando seus recursos, garantiu que a equipe contratada fosse a melhor possível, composta por profissionais dedicados e sensíveis. Entre eles, destacava-se uma enfermeira russa, que falava o idioma nativo do Sr. Volkov e compartilhava de seu amor pela literatura. A presença dela trouxe um novo ânimo para o pai de Sofia, que encontrou nela uma confidente e uma parceira para suas longas conversas sobre Dostoiévski e Tolstói. Com a tranquilidade de saber que seu pai estava bem cuidado e feliz, Sofia pôde se dedicar com mais serenidade aos seus projetos. A Fundação Pontes de Leitura continuou a crescer, inaugurando novas bibliotecas comunitárias e expandindo seus programas de tradução. O segundo livro, a Antologia de Contos de Imigrantes, tomava forma, ganhando profundidade e sensibilidade. Arthur, por sua vez, sentia-se mais leve. A preocupação com o sogro havia sido um peso para ele também, e ver Sofia mais tranquila e produtiva era um bálsamo. Ele continuava a consolidar sua nova visão de liderança na empresa, provando que a humanização do ambiente de trabalho e o investimento em projetos sociais não eram apenas atos de bondade, mas estratégias inteligentes que geravam resultados sustentáveis. A vida do casal, embora ainda agitada, encontrou um novo ritmo. Eles aprenderam a delegar, a confiar em outras pessoas e a aceitar ajuda. A experiência com o pai de Sofia os ensinou que, por mais que quisessem controlar tudo, algumas coisas exigiam a colaboração de outros.
E ao permitir que outros entrassem em seu círculo de cuidado, eles fortaleceram não apenas a si mesmos, mas também a rede de apoio que os cercava, construindo uma comunidade de amor, respeito e solidariedade. A vida do Sr. Volkov na casa de campo, com a equipe de cuidados paliativos e a companhia da enfermeira russa, trouxe-lhe uma serenidade que há muito não sentia. As conversas sobre literatura, as lembranças da terra natal e a presença constante de Sofia e Arthur, mesmo que à distância, preenchiam seus dias com um contentamento tranquilo. Ele estava em paz. Numa tarde ensolarada de primavera, enquanto lia um de seus poemas favoritos de Pushkin, o Sr. Volkov partiu. Não houve dor, não houve agonia, apenas um sono profundo e sereno. A enfermeira o encontrou com um sorriso nos lábios e o livro aberto em suas mãos. A notícia atingiu Sofia e Arthur como um trovão. Apesar de saberem que o momento chegaria, a perda era imensa, um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. O velório foi discreto, como o Sr. Volkov sempre desejou. Apenas a família e os amigos mais próximos, aqueles que o amavam e o respeitavam. Sofia, embora devastada, encontrou forças na presença de Arthur, de sua mãe Helena e dos amigos que a cercavam. Ela falou sobre o pai com uma voz embargada, mas firme, lembrando sua sabedoria, seu amor pela literatura e sua resiliência. Arthur, ao seu lado, segurava sua mão, um apoio silencioso, mas inabalável. Após o luto inicial, Sofia mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho, encontrando na escrita e na fundação uma forma de honrar a memória de seu pai. A antologia de contos de imigrantes que estava em andamento ganhou um novo significado. Cada história, cada tradução, era uma homenagem à jornada de seu pai, à sua coragem e à sua capacidade de construir pontes entre mundos. Arthur, por sua vez, dedicou-se a apoiar Sofia em sua dor, mas também a fortalecer ainda mais a Brandão Investimentos. Ele sabia que a melhor forma de honrar a memória do Sr. Volkov, que tanto o havia ensinado sobre valores e propósito, era continuar a construir uma empresa que refletisse esses princípios. Ele lançou um programa de bolsas de estudo em nome do sogro, para jovens imigrantes que desejassem seguir carreira acadêmica ou literária, garantindo que o legado de conhecimento e humanidade do Sr. Volkov continuasse vivo. Helena, a mãe de Arthur, tornou-se um pilar de apoio para Sofia, oferecendo não apenas consolo, mas também uma amizade profunda. As duas mulheres passavam horas conversando, compartilhando lembranças do Sr. Volkov e planejando o futuro da fundação. A ausência do pai de Sofia era sentida, mas sua presença continuava a inspirar e a guiar o caminho de todos. A perda do Sr. Volkov foi um momento de profunda tristeza, mas também de reafirmação. Reafirmação do amor de Sofia e Arthur, da força de sua família e da importância de seus projetos. Eles aprenderam que o luto, embora doloroso, também pode ser um catalisador para a criação, para a construção de um legado que transcende a própria vida. Que a cada novo livro, a cada nova biblioteca, a memória do Sr. Volkov continuava a florescer, um testemunho silencioso da beleza e da resiliência do espírito humano. A memória do Sr. Volkov pairava sobre a vida de Sofia e Arthur como uma brisa suave, um lembrete constante dos valores que ele havia personificado. A dor da perda se transformou em uma força motriz, impulsionando-os a honrar seu legado de maneiras cada vez mais significativas. A Fundação Pontes de Leitura tornou-se um farol ainda mais brilhante. A antologia de contos de imigrantes, dedicada à memória do Sr. Volkov, foi lançada com grande sucesso, emocionando críticos e leitores. Sofia, em suas palestras e entrevistas, falava não apenas sobre a literatura, mas sobre a importância da memória, da ancestralidade e da voz dos que vêm de outras terras. Ela se tornou uma defensora incansável da diversidade cultural e da inclusão, usando sua plataforma para amplificar vozes que, de outra forma, permaneceriam silenciadas. Arthur, por sua vez, consolidou sua liderança na Brandão Investimentos, provando que a visão humanizada que ele havia abraçado era, de fato, o futuro dos negócios. A empresa não apenas crescia em lucratividade, mas também em reputação, atraindo talentos que buscavam não apenas um salário, mas um propósito.
O programa de bolsas de estudo em nome do Sr. Volkov formava uma nova geração de líderes, acadêmicos e artistas, muitos deles inspirados pela história de Sofia. Apesar do sucesso profissional, Arthur e Sofia nunca se esqueceram da lição de privacidade que a doença do Sr. Volkov lhes havia ensinado. Eles aprenderam a proteger seus momentos de intimidade, a desfrutar da companhia um do outro, longe dos holofotes. As noites eram preenchidas com conversas tranquilas, com a leitura de livros, com planos para o futuro. Eles viajavam, explorando novos lugares, mas sempre buscando a simplicidade e a autenticidade, longe do glamour e da ostentação. A mãe de Arthur, Helena, continuava a ser uma presença constante e inspiradora em suas vidas. Ela e Sofia desenvolveram uma amizade profunda, baseada em respeito e admiração mútua. Helena, que havia sido uma jurista renomada, encontrou na fundação um novo propósito, dedicando seu tempo e sua expertise para garantir que o legado do Sr. Volkov e a visão de Sofia fossem protegidos e perpetuados. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Arthur e Sofia juntos construíram uma vida que era uma tapeçaria rica e complexa, tecida com os fios do amor, do propósito e da resiliência. Eles haviam aprendido que o verdadeiro sucesso não era medido em cifras ou em aplausos, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de construir pontes, de honrar a memória dos que se foram e de viver cada dia com autenticidade e paixão. E em cada amanhecer, eles se lembravam do elogio em russo, da resposta inesperada, do estalo que havia mudado tudo e da jornada extraordinária que haviam trilhado juntos. Anos se passaram, e a tapeçaria da vida de Arthur e Sofia se tornou ainda mais rica e intrincada. A Fundação Pontes de Leitura não era mais apenas um projeto promissor, mas uma instituição consolidada, com reconhecimento nacional e internacional. Suas bibliotecas comunitárias se multiplicaram, seus programas de intercâmbio cultural floresceram e a antologia de contos de imigrantes, seguida por outras publicações, tornou-se um marco na literatura contemporânea, dando voz a narrativas que antes eram invisíveis. Sofia, agora uma figura respeitada no cenário cultural e acadêmico, continuava a ser a força motriz, a mente e o coração por trás de cada iniciativa, sempre com a paixão e a integridade que a caracterizavam. Na Brandão Investimentos, Arthur havia se tornado um case de estudo em liderança consciente. Sua empresa não apenas mantinha sua rentabilidade, mas era um modelo de governança e responsabilidade social. As políticas de bem-estar para os funcionários, a participação acionária e os programas de mentoria se tornaram referências no mercado, provando que a humanização do capital não era uma utopia, mas um caminho para o sucesso sustentável. Seus antigos rivais agora ou haviam se adaptado à nova realidade, ou haviam sido superados por uma visão de negócios mais alinhada com os tempos. Helena, a mãe de Arthur, mesmo com a idade avançada, continuava ativa no conselho da fundação, sua mente afiada e seu senso de justiça inabaláveis. Ela observava o filho e a nora com um orgulho sereno, sabendo que havia contribuído para a construção de algo verdadeiramente significativo. A amizade entre ela e Sofia era um testemunho da capacidade humana de transcender diferenças e encontrar afinidades profundas. Em seus momentos de quietude, Arthur e Sofia frequentemente se sentavam juntos, talvez em um banco de parque, talvez em sua varanda, e revisitavam mentalmente a jornada que os havia unido. O elogio em russo, o primeiro encontro no Zenit, a exposição Pontes de Memória, as palavras sábias do Sr. Volkov, a batalha contra Karski, cada memória era um fio que compunha a trama de sua história. Eles haviam aprendido que o amor não era uma linha reta, mas um caminho sinuoso, cheio de aprendizados, perdas e vitórias. O anel simples da avó de Arthur, que Sofia usava todos os dias, era um lembrete constante de que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas nas conexões humanas, nos propósitos compartilhados e na capacidade de fazer a diferença. Eles haviam construído não apenas uma vida juntos, mas um legado de pontes. Pontes entre culturas, entre classes sociais, entre o capital e o humano. E ao olharem para o horizonte, sabiam que a jornada continuava, sempre com a certeza de que juntos
Poderiam enfrentar qualquer novo desafio, um passo de cada vez, com o coração aberto e a mente atenta. O passar das décadas apenas solidificou a união de Arthur e Sophia, transformando a história de um encontro improvável em um legado de impacto duradouro. A Pontes de Leitura não era mais apenas uma fundação. Havia se tornado um movimento, inspirando a criação de iniciativas semelhantes em outros países, todas com o mesmo objetivo de democratizar o acesso à literatura e valorizar as vozes marginalizadas. Sophia, com seus cabelos prateados e a mesma chama nos olhos, continuava a ser a alma desse movimento, uma matriarca da cultura cujas palavras e obras ecoavam em universidades, comunidades e corações ao redor do mundo. Seu segundo livro, a antologia, havia gerado uma série de volumes, cada um explorando as ricas tapeçarias culturais de diferentes grupos imigrantes. Arthur, por sua vez, havia se retirado gradualmente da gestão ativa da Brandão Investimentos, passando o bastão para uma nova geração de líderes que ele mesmo havia mentorado, jovens que compartilhavam de sua visão de um capitalismo mais humano e responsável. A empresa, sob essa nova liderança, continuava a prosperar, um exemplo vivo de que valores e lucro podiam caminhar lado a lado. Ele dedicava seu tempo agora a projetos filantrópicos mais amplos, usando sua expertise para aconselhar outras organizações e fundações, sempre com o foco em construir pontes e reduzir desigualdades. A Casa de Campo, que um dia foi o refúgio do Sr. Volkov, tornou-se o lar principal de Arthur e Sophia. Ali, em meio à natureza e cercados por livros, eles cultivavam a tranquilidade que tanto valorizavam. As visitas de Helena, agora uma senhora de sabedoria profunda e humor afiado, eram sempre celebradas, repletas de conversas sobre a vida, a história e o futuro. A amizade entre as duas mulheres havia se tornado um pilar de suas vidas, um testemunho da força dos laços que o tempo e as experiências constroem. Em suas longas caminhadas pelo jardim, ou sentados na varanda observando o pôr do sol, Arthur e Sophia refletiam sobre a jornada. Eles haviam superado preconceitos, enfrentado ataques e reinventado a si mesmos e seus mundos. O elogio em russo, o estalo inicial, não era mais apenas uma memória, mas uma metáfora para a vida que construíram. Uma vida onde a comunicação, a compreensão e o respeito mútuo eram os pilares. Eles olhavam para o mundo que ajudaram a moldar, para os rostos dos jovens que a Fundação havia alcançado, para as empresas que seguiam o modelo da Brandão Investimentos, e sentiam uma profunda gratidão. Não era a gratidão por terem vencido, mas por terem vivido uma vida com propósito, por terem amado profundamente e por terem deixado um legado que ia muito além de bens materiais. A história deles, que começou com um encontro improvável, havia se transformado em um testemunho atemporal de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de fazer a diferença, de construir pontes e de amar sem reservas, em todas as línguas e em todos os mundos. A passagem do tempo, embora suave em sua essência, trouxe consigo a inevitabilidade das despedidas. Helena, a mãe de Arthur, partiu serenamente em seu sono, deixando um vazio que nem mesmo os anos de convivência e a riqueza das memórias poderiam preencher de imediato. Sua ausência foi sentida profundamente, não apenas por Arthur e Sophia, mas por toda a equipe da Fundação Pontes de Leitura, onde sua sabedoria e ética haviam sido guias inestimáveis. O legado de Helena, no entanto, permaneceu vivo nas estruturas sólidas da Fundação e nos valores que ela ajudou a inculcar. Arthur e Sophia, agora os guardiões de um silêncio mais profundo em seu lar na Casa de Campo, encontraram consolo um no outro e na continuidade de seus propósitos. A perda de Helena os lembrou da fragilidade da vida, mas também da força dos laços que perduram. Eles se apoiaram mutuamente, revivendo histórias, celebrando a vida de uma mulher extraordinária que havia se tornado um pilar em suas jornadas. A Fundação, em homenagem a Helena, lançou um programa de mentoria jurídica para jovens mulheres de comunidades carentes, visando inspirar futuras líderes a seguir seus passos na defesa da justiça e da equidade. Sophia, com a voz embargada pela emoção, mas com a firmeza de sempre, discursou na inauguração do programa, ressaltando a importância de Helena como exemplo de força, inteligência e compaixão.
Arthur, embora sentisse a ausência da mãe, encontrava conforto em ver seu legado florescer através das iniciativas da fundação. Ele dedicava ainda mais tempo aos seus projetos filantrópicos, canalizando sua experiência e recursos para fortalecer as bases da Pontes de Leitura e garantir sua perenidade. A Brandão Investimentos, sob a nova liderança, continuava a honrar os princípios de responsabilidade social que ele havia estabelecido, um testemunho de sua visão transformadora. Em seus momentos de reflexão, Arthur e Sofia, sentados na varanda, observando o sol se pôr sobre os campos, falavam sobre o futuro. Não o futuro distante, mas o futuro imediato, o de cada dia. Eles haviam aprendido a viver o presente com intensidade, a valorizar cada momento, cada conversa, cada riso. A vida havia lhes ensinado que o tempo é um presente precioso e que as conexões humanas são o verdadeiro tesouro. Eles ainda se lembravam do elogio em russo, daquele dia no Zenit que havia virado suas vidas de cabeça para baixo. Mas agora, a memória não era apenas de um começo, mas de uma jornada completa, rica em aprendizados, em amores e em legados. Eles haviam construído uma vida que era um testemunho da capacidade humana de se reinventar, de amar profundamente e de deixar uma marca positiva no mundo. E enquanto a noite caía, eles se abraçavam sabendo que, juntos, haviam encontrado não apenas um ao outro, mas um propósito que ecoaria muito além de suas próprias existências. Com a partida de Helena, uma nova fase de introspecção e serenidade se instalou na vida de Arthur e Sofia. A casa de campo, antes um refúgio, tornou-se um santuário de memórias e de um amor que amadurecia com a passagem do tempo. Eles haviam testemunhado a partida de seus entes queridos, o Sr. Volkov e Helena, e com isso, uma compreensão mais profunda da finitude da vida e da importância de cada instante. Sofia, com a sabedoria que a idade e as experiências lhe trouxeram, continuava a ser uma voz ativa e inspiradora. Ela não mais buscava a validação externa, mas falava com a autoridade de quem havia vivido e transformado. Seus livros, agora clássicos, eram estudados em universidades e lidos por gerações, e a Fundação Pontes de Leitura era um farol de esperança e conhecimento, com uma equipe dedicada que garantia sua continuidade e expansão. Arthur, ao lado de Sofia, encontrava sua maior realização. Ele havia construído um império, sim, mas seu verdadeiro legado estava nas pontes que ajudou a erguer, nas vidas que tocou e na transformação que operou em si mesmo. A Brandão Investimentos, sob a liderança de seus sucessores, continuava a prosperar, mas sempre com a marca dos valores que ele havia introduzido. Ele passava seus dias lendo, escrevendo suas próprias reflexões e, acima de tudo, desfrutando da companhia de Sofia. As tardes na varanda, com o sol se pondo, tornaram-se um ritual sagrado. Eles se sentavam lado a lado, as mãos entrelaçadas e conversavam sobre tudo e sobre nada. Relembravam o primeiro encontro, os desafios superados, as alegrias compartilhadas. O elogio em russo, que um dia foi o catalisador de tudo, era agora uma doce lembrança, um símbolo do destino que os uniu. Sabe, Arthur, Sofia disse uma tarde com um sorriso melancólico. Às vezes penso em como tudo começou. Duas pessoas de mundos tão diferentes, unidas por uma frase em um idioma inesperado. Arthur apertou sua mão. E foi essa diferença que nos tornou mais fortes, Sofia. Você me ensinou a ver o mundo com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. E eu acho que te ajudei a encontrar um palco para sua voz. Ela riu suavemente. Mais do que um palco, Arthur. Você me deu um mundo. Eles sabiam que a vida continuaria a apresentar seus desafios, mas a essa altura estavam prontos para qualquer coisa. Haviam construído uma vida plena, rica em amor, propósito e significado. A história deles não era sobre um bilionário e uma garçonete, mas sobre dois seres humanos que, contra todas as probabilidades, encontraram um no outro a capacidade de transcender suas origens e construir um legado que inspiraria muitos. Em seus olhos não havia arrependimento, apenas a serenidade de quem viveu uma vida autêntica, amou profundamente e deixou sua marca indelével no mundo. E assim, juntos, eles continuavam a escrever os capítulos finais de sua própria e extraordinária história, um dia de cada vez,
com a certeza de que o amor verdadeiro nunca termina, apenas se transforma. A vida na casa de campo continuou a ser um bálsamo para a alma de Arthur e Sofia. Os anos haviam pintado seus cabelos de branco, mas a vivacidade em seus olhos e a cumplicidade em seus gestos permaneciam inalteradas. A Fundação Pontes de Leitura prosperava, expandindo-se para além das fronteiras do país, com a visão de Sofia sendo replicada e adaptada em diversas culturas. Ela, embora menos ativa nas viagens e palestras, continuava a ser a grande mentora, a voz sábia que guiava cada novo projeto, cada nova tradução. Arthur, por sua vez, dedicava-se à jardinagem, à leitura e a longas conversas com Sofia. Sua mente, ainda afiada, encontrava prazer em contemplar a beleza da natureza e a complexidade dos livros que Sofia trazia para casa. A Brandão Investimentos, agora uma empresa globalmente reconhecida por sua ética e inovação social, era um testemunho vivo de que a transformação que ele iniciara não era um capricho, mas um modelo de sucesso sustentável. Eles haviam construído um mundo próprio, onde o tempo parecia desacelerar, permitindo-lhes saborear cada momento. As manhãs começavam com o cheiro de café e a leitura conjunta do jornal, seguida por caminhadas tranquilas pelos campos. As tardes eram dedicadas à leitura, à escrita de Sofia e às reflexões de Arthur. E as noites? As noites eram para a música, para as recordações e para o silêncio confortável de duas almas que se conheciam profundamente. Numa dessas tardes, sentados na varanda enquanto uma chuva fina caía, Arthur segurou a mão de Sofia, que estava com um livro de Pushkin no colo. Lembra-se daquele elogio em russo? Ele perguntou, um sorriso nostálgico nos lábios. Ainda me pergunto o que teria sido de nós se você não tivesse respondido. Sofia olhou para ele, seus olhos azuis brilhando. Teríamos encontrado uma forma, Arthur. O destino tem seus próprios caminhos. Mas sou grata por ter sido aquele elogio naquele dia que nos uniu. Foi o estalo que abriu a porta para tudo isso. Ela gesticulou suavemente para o jardim, para a casa, para a vida que haviam construído. Ele assentiu, pensativo. Sim, o estalo. E a coragem de responder. Sua coragem, Sofia. Aquela foi a primeira de muitas. Eles permaneceram em silêncio por um tempo, ouvindo o som da chuva e sentindo a presença um do outro. Não havia necessidade de mais palavras. A história deles estava escrita não apenas em livros e em projetos sociais, mas em cada fibra de seu ser, em cada olhar, em cada toque. Era uma história de amor, de resiliência, de transformação e de um legado que continuaria a florescer muito depois que eles partissem. A vida para eles não era um fim, mas uma continuidade, um rio que fluía sempre em frente, carregando consigo as memórias e os ensinamentos de uma jornada extraordinária. O tempo que antes corria em ritmo frenético para Arthur e Sofia, agora parecia dançar em um compasso mais lento e sereno. Os dias na casa de campo eram preenchidos com a simplicidade e a profundidade que só uma vida bem vivida pode oferecer. A Fundação Pontes de Leitura, sob a batuta de uma nova geração de líderes inspirados por Sofia, continuava a florescer, expandindo seu alcance e consolidando seu papel como um pilar da cultura e da inclusão social. O nome de Sofia era sinônimo de sabedoria e coragem, e seus livros, traduzidos para dezenas de idiomas, eram lidos e estudados em todos os continentes. Arthur, com a mesma dignidade e inteligência que o caracterizavam, observava o mundo que ajudou a construir. A Brandão Investimentos, sob a gestão de seus sucessores, mantinha-se fiel aos princípios de responsabilidade e humanidade que ele havia instilado. Ele se dedicava a escrever suas memórias, um compêndio de reflexões sobre liderança, propósito e o poder transformador do amor. Seus escritos, embora não publicados em grande escala, eram partilhados com amigos e familiares e serviam como um testamento de sua própria jornada de reinvenção. As tardes na varanda, com o sol dourado beijando os campos, eram os momentos mais preciosos. Sofia com um lenço de seda cobrindo seus cabelos brancos e Arthur, com seus óculos de leitura na ponta do nariz, sentavam-se em suas cadeiras de balanço, as mãos entrelaçadas. Eles não precisavam de muitas palavras. Um olhar, um sorriso,
Um aperto de mão eram suficientes para comunicar a profundidade de um amor que havia resistido ao tempo, às adversidades e às mudanças do mundo. Você se lembra daquele dia no Zenith? E Sofia perguntou a voz suave, quase um sussurro. Eu estava tão nervosa, tão incerta sobre o futuro. Arthur sorriu, seus olhos marejados com a lembrança. E eu tão arrogante, tão cego para o que realmente importava. Mas você, Sofia, você me abriu os olhos. Você foi o meu estalo, o meu despertar. Ela apertou sua mão. E você foi a ponte, Arthur. A ponte que me levou a um mundo que eu nunca imaginei ser possível. Eles permaneceram em silêncio, a brisa suave acariciando seus rostos. A vida havia sido uma jornada extraordinária, repleta de encontros inesperados, de desafios superados e de um amor que cresceu e se aprofundou com cada passo. Eles haviam deixado um legado que ia muito além de riquezas ou fama. Um legado de humanidade, de pontes construídas e de um amor que provou ser a força mais poderosa de todas. E enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Arthur e Sofia sabiam que haviam vivido uma vida plena. Uma história que continuaria a inspirar, muito depois de suas próprias vozes silenciarem. A quietude da casa de campo, agora, era mais do que um refúgio. Era o eco de uma vida inteira de escolhas, de lutas e de um amor que havia amadurecido como um bom vinho. Arthur e Sofia, em seus anos avançados, eram a personificação da serenidade, suas rugas contando histórias de risos e lágrimas, de vitórias e perdas. A Fundação Pontes de Leitura continuava a ser um farol e Sofia, mesmo sem a energia de outrora para viagens e palestras, recebia em seu lar jovens pesquisadores e tradutores, compartilhando sua sabedoria e inspirando novas gerações. Sua mente permanecia tão afiada quanto sempre, e seus olhos azuis ainda brilhavam, com a paixão pela palavra. Arthur, por sua vez, havia encontrado na contemplação e na escrita um novo propósito. Suas memórias, inicialmente apenas para si e para Sofia, começaram a tomar a forma de um legado mais amplo. Ele narrava não apenas a história da Brandão Investimentos, mas a jornada pessoal de um homem que descobriu que o verdadeiro valor não estava nos números, mas nas conexões humanas. Seus textos eram um convite à reflexão sobre liderança, ética e o poder transformador de um encontro inesperado. As tardes na varanda, com o sol se pondo, eram o ápice de seus dias. Eles se sentavam em silêncio, as mãos entrelaçadas, observando o mundo que haviam ajudado a construir. Não havia mais a urgência de provar nada a ninguém, apenas a profunda satisfação de uma vida bem vivida. O legado deles não era apenas material, era imaterial, tecido nas vidas que tocaram, nas mentes que inspiraram e nas pontes que construíram entre culturas e corações. Você se lembra de quando pensávamos que o mundo era tão grande e cheio de obstáculos? Sofia perguntou um dia, a voz quase um sussurro. Parecia impossível mudar qualquer coisa. Arthur sorriu apertando a mão dela. E então você me mostrou que o maior obstáculo estava dentro de mim. E que a maior mudança começa com um único estalo, uma única resposta. Ela inclinou a cabeça, apoiando-a no ombro dele. E você me deu a coragem de continuar respondendo, de continuar construindo. Juntos, Arthur, fizemos mais do que poderíamos ter sonhado. A vida, para eles, havia se transformado em uma obra-prima de colaboração e amor. Eles haviam provado que o poder da conexão humana, da empatia e da visão compartilhada podia mover montanhas e construir um futuro mais justo e humano. Enquanto o crepúsculo envolvia a casa de campo em tons de violeta e ouro, Arthur e Sofia, lado a lado, sentiam a paz profunda de quem completou sua jornada, deixando para trás um mundo um pouco mais iluminado por sua passagem. O sol da tarde, que tantas vezes testemunhara as conversas e os silêncios de Arthur e Sofia, na varanda da casa de campo, agora tingia o horizonte com tons de um dourado suave, quase etéreo. Eles estavam ali, como sempre, lado a lado, as mãos entrelaçadas, suas presenças uma extensão natural da outra. O tempo havia esculpido seus rostos com a sabedoria dos anos, mas seus olhos ainda guardavam a mesma luz, o mesmo brilho de um amor que se aprofundava a cada amanhecer. A Fundação Pontes de Leitura era agora uma rede global, um farol de esperança e conhecimento, com filiais em diversos continentes. Seus programas de alfabetização
intercâmbio cultural e apoio a escritores marginalizados haviam transformado inúmeras vidas. Sofia, a grande matriarca, era uma lenda viva, sua história contada e recontada, inspirando milhões a encontrar sua própria voz e a construir suas próprias pontes. Ela ainda recebia cartas de jovens de todo o mundo, agradecendo-a por ter aberto seus olhos para o poder das palavras. Arthur, por sua vez, havia concluído suas memórias. O livro, intitulado O Estalo e a Ponte, era um relato íntimo de sua jornada, desde o empresário impessoal até o homem que encontrou propósito e amor. Ele narrava a história de sua transformação, dos ensinamentos do Sr. Volkov, da sabedoria de Helena e, acima de tudo, do impacto revolucionário de Sofia em sua vida. O livro não era um best-seller, mas uma obra de referência para aqueles que buscavam um modelo de liderança consciente e uma vida com significado. Em seus momentos de quietude, eles revisitavam as fotografias antigas, o Zenit, a exposição Pontes de Memória, o lançamento do primeiro livro de Sofia, os momentos com o Sr. Volkov e Helena. Cada imagem era um portal para uma época, uma emoção, um aprendizado. Eles haviam vivido uma vida plena, superando desafios que pareciam intransponíveis, construindo um legado que transcendia suas próprias existências. Você acha que fizemos a diferença, Arthur? Sofia perguntou, sua voz serena, quase um sussurro. Ele apertou sua mão com carinho. Mais do que poderíamos ter imaginado, Sofia. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E que o amor é a ponte mais forte de todas. Ela sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. E você me mostrou que o mundo dos negócios também pode ter coração. Que a compaixão e a ética são tão importantes quanto o lucro. O sol se punha, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, rosa e violeta. A brisa da noite trazia o perfume das flores do jardim. Arthur e Sofia, em sua cumplicidade silenciosa, sentiam a paz profunda de uma vida bem vivida, de um amor que floresceu contra todas as probabilidades e de um legado que continuaria a inspirar por muitas gerações. A história deles era um testemunho atemporal do poder de um encontro, da coragem de mudar e da beleza de construir pontes em um mundo que, muitas vezes, parecia determinado a erguer muros. E enquanto a escuridão da noite os envolvia, eles sabiam que sua história, embora se aproximasse de seu fim físico, viveria para sempre nos corações e mentes daqueles que tocaram. O sol, agora um disco alaranjado e cansado, mergulhava lentamente no horizonte, pintando o céu com os últimos suspiros de luz. Na varanda da casa de campo, Arthur e Sofia estavam sentados em suas cadeiras de balanço, tão entrelaçados pelo tempo quanto as raízes das árvores centenárias que adornavam o jardim. Seus cabelos eram como neve. Suas mãos enrugadas ainda se buscavam com a mesma ternura de outrora. As vozes, antes vibrantes, agora eram sussurros, mas a comunicação entre eles era mais profunda que qualquer palavra. A Fundação Pontes de Leitura era um monumento vivo à visão de Sofia, um farol global que iluminava mentes e corações, provando que uma única voz, quando amplificada pelo amor e pela dedicação, podia mover o mundo. Os livros de Sofia, reeditados e traduzidos, eram a base de currículos em escolas e universidades, e seu nome era sinônimo de resiliência e humanidade. Arthur, com a serenidade de quem cumpriu sua missão, sentia a paz de ter construído não apenas um império financeiro, mas um legado de valores. Sua empresa, a Brandão Investimentos, continuava a ser um modelo de capitalismo consciente, e suas memórias, O Estalo e a Ponte, eram um guia para líderes e sonhadores, um testamento do poder da transformação pessoal. Naquela tarde, enquanto a brisa noturna começava a acariciar seus rostos, Sofia virou-se para Arthur. Seus olhos azuis, embora um pouco turvos pela idade, ainda guardavam a mesma intensidade da jovem garçonete que um dia respondeu a um elogio em russo. Arthur, ela sussurrou a voz quase inaudível, lembra-se do nosso primeiro encontro? O estalo. Arthur apertou sua mão, um sorriso suave nos lábios. Lembro, minha Sofia. E de todas as pontes que construímos desde então. A vida foi uma bela história, não foi? Sofia assentiu,
uma lágrima solitária escorrendo por sua face enrugada, a mais bela de todas. Um silêncio profundo se instalou. O sol desapareceu completamente, e as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu. As mãos de Arthur e Sofia ainda estavam unidas, seus corações batendo em um ritmo lento e sincronizado. A brisa aumentou, e um perfume de jasmim invadiu a varanda. E naquele instante de perfeita quietude e conexão, o último suspiro de Sofia se fundiu com o de Arthur. Não houve dor,